Então, a nossa análise da parte um, ela vai focar principalmente em dois trechos. Um dos trechos eu abordo nas 5 primeiras questões que a gente vai solucionar daqui a pouco. E o segundo trecho, ele já realmente está lá nas questões, então a gente vai analisar primeiro e a gente vai resolver as questões. Aí eu vou dar algumas sugestões de estudos para vocês, assim. Alguns trechos que a gente vai abordar aqui não estão efetivamente nas questões como copiar e colar, né? No texto que a gente traz. Então, vale a pena dar uma olhada. Mas alguns trechos eu selecionei lá e selecionei para cá também. Aí você tem alguns caminhos para fazer, tá? Você pode assistir essa análise e fazer as questões depois. Você pode fazer as questões e depois vir para a análise e para a correção das questões. Você pode mesclar, né? Então, assim, uma parte você assiste e faz as questões, outra parte você faz as questões e depois assiste. Por que que eu estou falando isso? Porque com as análises, algumas respostas vão ficar óbvias, né? Eu vou fazer alguns comentários que já vão trazer respostas das questões que eu construí. Então, se você acha que isso vai te atrapalhar, que isso não vai te deixar com uma noção da prova, então eu sugiro que vocês façam a questão primeiro e depois vocês venham assistir às interpretações, tá? Só para organizar. Então vamos lá, gente. A primeira parte, eu trouxe assim a delimitação para vocês ficarem mais cientes, né? Do que eu considerei primeira parte, segunda, terceira e quarta, em quantidade de páginas, considerando que o meu livro é esse daqui, inclusive, gente, olha, depois que eu marquei o livro, eu percebi que o meu veio com um erro, olha, de capa. A orelha da capa de trás veio desgrutada. Ai, mas eu já marquei, então não tem como pedir, eu acho. Troca. Mas enfim. É, então, eu vou usar essa edição aqui, tá? Fiquem ligados se vocês forem comprar, se o livro de vocês não está inteiro, antes de vocês usarem. E dentro dessa edição, a gente tem as páginas 17 até a 19 com essa parte um. Mas para quem não tem a mesma edição que eu trouxe o começo de cada parágrafo. Então, é o parágrafo um, né? É a parte um do parágrafo um. Então, começa no um pouco cansada. E a gente vai até o parágrafo que fala o bonde vacilava nos trilhos. Foi? Então, essa aí seria a parte um que eu selecionei para vocês. Como eu tinha falado para vocês, rapidamente, lá naquele nosso início, é, a parte um ela é uma parte que a gente entende quem é a Ana, sabe? A gente tem uma breve noção da rotina, a gente tem uma breve noção da função dela, uma breve noção das escolhas dela. Então, a parte um, ela é muito uma parte contextualizadora, né? Mas algumas coisas são importantes destacar aqui, tá? Eu agora fiquei sem o meu mouse, porque ele parou de funcionar. Então, eu vou marcar aqui com o mouse do notebook, vai ser meio ruim. Então a gente é apresentado aos filhos, né? Assim, pelo menos a noção de quem são os filhos e como a Ana percebe esses filhos. A gente vai ter essa justaposição de ações do cotidiano com pensamentos. Então a gente tem o que a Ana faz, mas ao mesmo tempo em que há uma descrição rápida dessas ações, a gente tem uma justaposição, né, desses pensamentos sobre essas ações, sabe? Então é como se as imagens elas fossem se sobrepondo. É, E a gente tem ali um traço de melancolia e de letargia. Fica muito claro que a Ana ela está num estado de não movimentação, de não crítica, um estado rotineiro e se atendo muito àquela rotina, se apegando muito para aquilo funcionar. E ela parece muito confortável com aquela situação, mas ao mesmo tempo a gente tem um tom melancólico, porque ela lembra um pouco quem ela era.
e quem ela é agora, e ela fica com essa coisa de olhar as situações, o que ela conseguiu no cotidiano, meio que é o que tem, né? E aí a gente tem esse, não é uma insatisfação, né? É uma aceitação pelo pouco, é uma aceitação pelo básico, sabe? É uma aceitação da rotina, que vai ser desconstruída ao longo do conto, né? Então, eu acho que isso é muito importante a gente perceber. É, e ela tem uma. O objetivo dela é não pensar muito. O objetivo dela é não questionar, o objetivo dela é não se aprofundar, sabe? E o profundos ficou Dudu. Então a gente vai perceber aí que há indicações, né? Há indícios, há percepções sobre a Ana já nesse primeiro tópico. Um detalhe que eu quero trazer para vocês, e a gente vai analisar isso, é que o ócio é a hora mais perigosa. Não ter uma função é a hora mais perigosa. Quando ela sabe o que ela vai fazer, quando ela sabe que ela vai servir os filhos, que ela vai servir o marido, ela sabe se manter naquela rotina. Mas quando chega uma parte em que ela tem que viver por si mesma, ela tem que lidar consigo mesma, ela acha essa hora perigosa. E é justamente nessa hora perigosa que ela começa a ter o fluxo de consciência, que ela começa a ter o fluxo de pensamento. Então, a gente tem aqui a ideia de que pensamentos podem representar uma possibilidade de questionar a sua vida, uma possibilidade de romper com a paz do lar. E aí, olha como é bem irônico, né? A Clarice é muito debochada. Mulheres que pensam, mulheres que refletem sobre a vida, mulheres que têm posicionamentos críticos sociais, geralmente representam esse perigo à paz do lar, né? Então ela tem medo de ficar nesses períodos, ela tem medo de viver isso, justamente por conta dessa questão. Bom, vamos então às nossas análises. Deixa eu já descer assim esse quadro. A primeira análise que eu trago é uma análise dos dois primeiros parágrafos do conto, sabe? Contos, gente, como são textos mais curtos, a gente tem muitas informações, geralmente no começo, e muitas informações no fim. Porque é basicamente isso, né? Começo, um meio e talvez um fim, ou pelo menos um fim mais rápido. E aí eu acho que é muito importante a gente dar atenção para essa primeira parte. Então, quando ela fala, e aí eu vou analisar cada um dos parágrafos, tá? Quando ela fala, não, quando o narrador fala, um pouco cansada, com as compras deformando o novo saco de tricô, Ana subiu no bonde. Então a gente já vai perceber, e eu vou colocar sempre os comentários em negrito, tá? Para diferenciar para vocês. Deixa eu só verificar se o meu computador vai funcionar. Foi. Então eu vou fragmentar essa estrutura, tá? Tão um pouco cansada, com as compras deformando o novo saco de tricô, Ana subiu no bonde. A gente já tem a ação que desencadeia o conto. Por que eu estou falando isso? Porque todo o fluxo de pensamentos que a gente tem o amor sendo desenvolvido é a partir do fato de que Ana estava naquele bonde, que ela subiu no bonde, que ela viu o homem do lado de fora, sabe? Então a gente já tem na primeira frase o resumo da ação que vai culminar na parte 2, né? Da ação que vai desencadear toda a crítica do conto. E aí a gente tem: depositou o volume no colo e o bonde começou a andar. Recostou-se, então, no banco, procurando conforto, num suspiro de meia satisfação. O que eu queria mostrar muito para vocês é que o primeiro parágrafo do conto é bastante descritivo. É bastante descritivo. Mais do que isso, a gente só tem o discurso indireto. Desculpa. A gente só tem a voz do narrador, apenas indicado pelo narrador. O narrador, ele está descrevendo
A ação da Ana subindo no bonde, ele está descrevendo aquilo que ele está vendo. Então a gente tem aqui um traço de uma narrativa muito corriqueira. Parece, a princípio, uma narrativa, uma narrativa tradicional, em que as sequências dos fatos, né, as sequências de ações, são organizadas para contar a história. Então a gente começa parecendo que vai ler uma história como outra qualquer. Aí a gente pega uma viagem com alucinógeno, né? Mas tudo bem. Então a gente tem esse início. Já no segundo parágrafo, a gente vai perceber o seguinte: os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Essa eu já vou separar para a gente analisar, mas eu queria terminar essa descrição dos filhos antes. Cresciam, tomava banho, exigiam para si, malcriados, instantes cada vez mais completos. Essa descrição dos filhos, eu acho que é uma descrição muito clariciana, tá? Porque a primeira coisa que a gente vai perceber é que os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. E aí a gente tem já algumas interpretações. Por quê? A gente tem uma afirmação, os filhos de Ana eram bons, e que logo depois a gente vai ter uma certa oposição, ou pelo menos uma certa complexidade, sabe? Então a gente tem uma afirmação inicial e depois a gente tem uma informação que mostra uma certa dualidade. Então, entre as duas primeiras frases, há um jogo de quebra de expectativa. Por quê? Se você acha que os filhos vão ser bons, você não espera que eles sejam mal criados e que sejam egoístas. Mas quando você fala, e aí é uma provocação, né? Quando os filhos são bons e eles são mal criados e exigem para si, eles são crianças. Crianças sendo crianças. Não deixam de ser bons só por conta disso, né? Então tem uma quebra de expectativa porque você espera que ser bom, espera-se que ser bom signifique não ter defeitos. Mas eles são crianças. Então não quer dizer que existe aí uma incoerência, sabe? Eles serem mal criados e exigirem para si não não tira essa informação. E como é que eu suporto essa interpretação? Porque ela fala que eles são uma coisa verdadeira e sumarenta. E aqui, galera, é a linha da interpretação. Primeiro, quando a gente vê a palavra coisa, a gente tem duas interpretações possíveis. A gente tem a ideia de que eles ainda não são seres humanos formados, sabe? Então tem um processo de coisificação, seres humanos, ainda em formação, que vai ser reforçado por esse instantes cada vez mais completos. Eu acho tão bonito. Eu acho tão, tão bonito. E é uma questão que a gente vai vendo ao longo do conto. Porque toda hora ela vai falar, e cresciam, e cresciam. E aí no final do conto ela vai falar que cresciam, cresciam ao olhar deles, né? Então, quando ela fala que os filhos eram uma coisa, não é porque é um processo de coisificação que ela desvaloriza os filhos, que ela não gosta dos filhos. Não, mas porque eles são seres humanos que estão se transformando cada vez mais completos. Instantes que se transformam cada vez mais completos. Então, a ideia do cresciam, né? Então, é uma coisa em formação ainda. E além disso, gente, a gente também pode falar que coisa é uma marca de oralidade, tá? Às vezes nem era a intenção, eu acho que era, tá? A gente consegue perceber aí. Mas assim, coisa é uma marca de oralidade.
E aí a gente entra nesse panorama, por assim dizer. E aí, mas continuando aí a ideia da coisa verdadeira e sumarenta, o verdadeira traz essa ideia de que eles são seres humanos em formação, né? E por serem verdadeiros, eles não são perfeitos. O verdadeiro justifica o erro, né? O desvio ali do exigir para si, de ser mal criado. O verdadeiro apresenta a possibilidade de erros. E o sumarenta, que reforça essa ideia da coisificação, sumarento é algo recheado, é algo pesado, é algo com muitas coisas ainda para sair, sabe? Então, o sumarento é algo com peso, com mais do que parece, recheado. É porque quando eu penso em sumarento, é, é uma interpretação até um pouco errada, tá? Mas sabe quando você pega uma esponja e você joga na água, e quando você aperta, sai esse sumo, essa água? É isso, assim, o sumarento é a essência que sai. Então, eles são complexos, eles são recheados de coisas que podem sair deles. E é tão rapidinho, sabe? É uma descrição tão rápida. E uma coisa que eu acho que é muito importante a gente ressaltar aqui também, nessa descrição dos filhos, é como eles são descritos. E aí, deixa eu até trazer uma outra cor. Percebam aqui como a gente tem uma gradação da abstração nessa descrição. Uma gradação da abstração da percepção. Cresciam e tomavam banho são ações recorrentes de todas as crianças. Exigiam para si e malcriados já uma interpretação dessas ações dessas crianças, mas ainda já é um pouco mais especificado, né? E é um pouco mais da percepção. Então, a gente tem crescer e tomar banho como fatos. Exigir para si e malcriados entre o fato e a percepção. Instantes cada vez mais completos, percepção pura. Então, a gente tem uma gradação que vai para a abstração. A gente parte dos fatos e a gente vai caminhando para essa abstração. Foi? Eu acho essa descrição, como vocês podem perceber, extremamente bonita e extremamente cheia de camadas e complexidades e etc. Vamos lá, continuando. A cozinha era, enfim, espaçosa, o fogão enguiçado dava estouros, o calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando. Mas o vento batendo nas cortinas que ela mesma costurara, desculpa, que ela mesma cortara, lembrava-lhe que lhe quiser, que se lhe quis, eita, lembrava-lhe que se quisesse podia parar e enxugar a testa, olhando o calmo horizonte. Como um lavrador. Ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, mas essas apenas. E cresciam árvores. Crescia sua rápida conversa com o cobrador de luz, crescia a água enchendo o tanque, cresciam seus filhos, crescia a mesa com comidas, o marido chegando com jornais e sorrindo de fome, o canto importuno das empregadas do edifício. Ana dava a tudo tranquilamente sua mão pequena e forte, sua corrente de vida. Aqui a gente já começa a ter uma descrição mais metafórica. A gente já começa a pegar os símbolos. Ainda é uma descrição, olha, essa primeira parte aqui aqui. Essa primeira parte aqui, ela ainda é bastante objetiva, né? Então deixa eu dividir. A gente ainda tem uma descrição mais objetiva, mais próxima da descrição, da narração, né? Só que aí a gente entra com a primeira simbologia.
E essa primeira simbologia nos traz uma interpretação mais profunda. Então, quando a gente tem como um lavrador, e aí a gente tem o ela plantar as sementes que tinha na mão, não outras, mas essas apenas, a gente começa a ter a vida sendo simbólica. E aí eu gosto muito, essa eu vou manter um pouquinho fora porque a gente vai fazer uma questão, mas eu gosto muito dessa simbologia que mostra como é que a Ana só faz o necessário. Ela plantar as sementes que tinha na mão, não outras, essas apenas. E aí a gente tem aqui claramente Ana fazendo o que apenas o que é necessário. Não há uma movimentação na vida dela de grandes atos ou grandes feitos. Ela faz aquilo que lhe compete, sabe? Então ela faz aquilo que é a função dela. Ela não vai buscar outras sementes, ela não vai trocar sementes, ela não vai aprimorar as sementes. Ela planta aquilo que ela tem, porque ela espera colher aquilo que ela plantou. E aí a gente tem o fazer o mínimo como suficiente para ela. Aí tem gente que vai falar assim: ai, Bárbara, mas nossa, que podre que ela é, né? Que preguiçosa. Não, a princípio, não, né? A princípio, ela tem uma vida que ela está confortável e ela cria essa vida que está confortável. E ela quer manter isso. E para ela está tudo bem. Então a gente tem essa construção que é um pouco diferenciada. A questão é que essa essa é uma observação que eu quero fazer com vocês. Ainda que seja o básico, ainda que ela faça o mínimo, esse mínimo já exige dela. O mínimo também é exigente. Então, quando fala que a Ana plantava as sementes e cuidava dessas sementes que cresciam no cotidiano dela, ela ainda dava a sua corrente de vida, ela ainda dava a sua força, ela ainda dava todo o seu tempo. Então, o mínimo também é exigente. Ainda que não haja grandes, é, grandes feitos, né? A rotina da casa é extremamente exigente e pesada para essa mulher. Tanto é que ela dava sua corrente de vida, ou seja, ela dava grande parte de sua existência para o funcionamento e o crescimento dessas coisas. Então, eu acho que é muito bonito quando a Clarice faz essa abertura da Ana, essa apresentação para a gente da personagem, porque ela vai falar o seguinte: olha, é uma dona de casa que está vivendo aquilo que ela sempre quis viver. É uma dona de casa que sempre fez o básico, é uma dona de casa que sempre fez o mínimo. Mas o mínimo também é sufocante. O mínimo também exige sua vida. Então, calma com o julgamento, sabe? São pesos diferentes. Claro que depois ela vai também julgar e ela vai provocar um pouco a Ana. Mas é aquilo também, né? Não existe ninguém perfeito e ninguém que não é passível de crítica. Então, mas essa primeira apresentação é uma descrição da dona de casa, da classe média, né? Mas é uma descrição da dona de casa, da burguesia, né? Da burguesia da classe média alta. E que dá uma conferência de peso a isso, né? Depois essa crítica vai ser feita, mas é um cenário. Então, mantenham isso em mente, assim, o cenário da burguesia, da dona de casa da burguesia, é esse daqui. Diferente do cenário, por exemplo, da classe média baixa ou da classe baixa, em que a dona de casa também é a mulher que sai 5 horas para trabalhar, que chega 9 horas da noite, que cuida do marido, dos filhos, arruma a casa e acorda 5 horas para trabalhar e chega 10 horas. É isso, né? É diferente. Que, inclusive, era uma das questões, uma rápida observação, era uma das questões que a Clarice, que as pessoas criticavam muito sobre a Clarice Lispector, que ela não falava, né,
tanto dos mais pobres. Ela fala de Macabeia mais pra frente, e é aquilo que eu tinha falado no começo da aula, né? Talvez a Clarice estivesse entrando numa nova fase dela, que a gente não conseguiu ter acesso completo. Ela fala muito da burguesia, mas ela fazia parte da burguesia. Ela não podia falar muito daquilo que ela não tinha contato, né? Então entra um pouco nessa questão, assim. Ela falava daquilo que ela conhecia. Eu acho que, inclusive, é justo, né? É melhor. Mas, enfim. Ah, próximo trecho. Às vezes eu me perco nos pensamentos, aí eu preciso de um tempinho para voltar. Aí a gente tem o segundo trecho dessa parte um que eu quero analisar com vocês, que é o trecho da hora perigosa. É extremamente importante, assim. Quando você olha e você fala assim, meu Deus, é isso aqui, né? Então, desse trecho, dessa primeira parte, esse trecho inicial e esse trecho da hora perigosa são os trechos mais importantes, porque carregam as simbologias do desenvolvimento da narrativa. Então, vamos lá. Certa hora da tarde era mais perigosa. A gente parte de um princípio, de uma afirmação, né? A gente parte de uma afirmação. Era a hora mais perigosa. Por que que era a hora mais perigosa? Aí a gente começa a ter as questões. Certa hora da tarde, as árvores que plantara riam dela. E aqui a gente começa a ter uma interpretação, né? A gente começa a ter um pouco mais da percepção íntima de Ana. A abstração aqui é justamente pela personificação. Agora eu começo a trazer algumas outras informações, tá? Abstração pela personificação das árvores. É simbólico, né? Personificação que ocorre simbolicamente e não concretamente. Então, essa percepção simbólica da Ana e da ideia de que essa percepção simbólica da Ana em relação às árvores, não é que realmente as árvores riam, mas simbolicamente, na mente dela, há essa rápida personificação, né? Quando nada mais precisava de sua força, inquietava-se. E aí eu vou fazer essa observação aqui, porque eu acho que ela é crucial. Quando nada mais precisava de sua força, inquietava-se, é como se ela só soubesse funcionar se dependessem dela. A sua principal função, o seu principal objetivo de vida era ser necessária. A sua principal função é ser necessária. Perdão. E ao ser necessária, a gente tem essa questão. Desculpa, ao não ser necessária, ela fica inquieta. E a inquietude é o perigo, porque gera espaço para outras coisas que não servir sua família. Então, quando ninguém mais precisava, ela ficava inquieta porque ela tinha espaço para ser qualquer outra coisa que não a dona de casa. E aí a gente continua com isso, né? Eu vou tirar o desenhozinho, ele é muito bonitinho, mas eu vou tirar. E a gente tem o seguinte: no entanto, sentia-se mais sólida do que nunca. Seu corpo engrossara um pouco e era de se ver o modo como cortava blusas para os meninos, a grande tesoura dando estalidos na fazenda. Todo o seu desejo vagamente artístico encaminhara-se há muito no sentido de tornar os dias realizados e belos. Com o tempo, seu gosto pelo decorativo se desenvolvera e suplantara a íntima desordem. Parecia ter descoberto que tudo era passível de aperfeiçoamento.
A cada coisa se emprestaria uma aparência harmoniosa. A vida podia ser feita pela mão do homem. Aqui eu tenho muita coisa para falar, tá? A primeira coisa que eu tenho para falar aqui é que a gente tem essa ideia de se sentir mais sólida do que nunca, e aí a gente tem o seu corpo engrossando. Essa percepção aqui, gente, é uma percepção engraçada. Porque o sólida, a princípio, pareceria para gente que ela poderia ser um sentido figurado, né? Que ela se sente estabelecida. Mas essa sensação de estabelecimento é, na verdade, física, não simbólica. Porque ela vai falar do corpo. Então, inicialmente, a ideia de solidez, não. A ideia de ser sólida é, pode parecer uma questão simbólica de sua essência. Mas a exemplificação é física, concreta. Isso deixa o sentir-se mais sólida do que nunca não aberta? Não. Essa primeira parte a gente ainda pode perceber essa duplicidade do sólida. A diferença é que depois a gente tem uma explicação real do que seria esse sólido. E aí, esse sólido seria a ideia de engordar, a ideia de engrossar o corpo, né? De envelhecer. E isso é muito legal também, porque está associado um pouco a essa questão do envelhecimento, né? Então, o corpo engrossar, a força aumentar, né? Ser um pouco mais brusca, é um pouco do envelhecimento também. Mas eu quero muito mostrar também uma outra coisa para a gente observar. O desejo artístico que encaminhara-se há muito no sentido de realizar os dias. Atenção para isso. O desejo artístico, há muito tempo, é voltado para a casa. É direcionado para fazer um lar bonito, esteticamente bonito. Só que também há uma pressuposição de que antes esse desejo artístico ele não era para o lar. Pressupõe-se que antes desse muito tempo, o desejo artístico era direcionado a outras coisas, não ao lar. Nessa primeira, nessa primeira parte aí, a gente vai ter uma ideia de quem era a Ana antes de ser a Ana dona de casa. Foi? Então, essa é a ideia. E eu acho que é muito legal a gente perceber também que a vida ela é montada. A ideia de que a vida, eu não vou chamar de vida perfeita, mas a vida aceitável, a vida admirável, nada mais é do que uma construção, uma montagem. É uma arte montada. A vida não é boa sozinha, ela não é boa naturalmente. Essa ideia da vida ser feita pela mão do homem é que o homem precisa alterar a criação. Sem o aprimoramento, não há uma vida 100% bela ou não há uma vida 100% realizável, satisfatória. Essa é uma interpretação que a gente pode trazer. Continuando, aí a gente tem aqui, porque não ficou no ponto certo, deixa eu. Tá, pronto. Aí a gente tem aqui a,
um pequeno, colocando os pés no mar que é a Ana. No fundo, Ana sempre tivera necessidade de sentir a raiz firme das coisas. E isso um lar perplexamente lhe dera. Eu não vou analisar essa parte porque tem uma questão com isso. Por caminhos tortos, viera a cair num destino de mulher, com a surpresa de caber, de nele caber como se o tivesse inventado. Isso daqui é Clarice sendo crítica pra caramba. E o pessoal quer falar que Clarice não traz crítica, não, é só abstração. Gente, a ideia de que a vida doméstica é inesperada, doméstica, a vida doméstica não era o que Ana desejara inicialmente. Mas que a gente tem o caminho, cair no destino de mulher, né? Cair no destino de mulher é cumprir com as expectativas da sociedade. O cumprimento com as expectativas da sociedade. Mulher se torna mãe e dona de casa. Só que o que vai ser surpreso é que ela funciona, né? O que é surpreendente é a facilidade de funcionamento nessa função, né? Nesse papel. Então, ela nunca pensou em ser dona de casa, em ser mãe, né? Em estar ali. Ela cai nesse destino de mulher e ela acha esse papel muito fácil de cumprir. E aí a gente entra com a inevitabilidade. Inevitabilidade do destino. Que, na verdade, é a dificuldade de escapar das imposições sociais. Não é que ela quis ser, mas é quase impossível fugir das imposições sociais. Percebe? E ela está satisfeita, aparentemente, ela está satisfeita com isso. Aí a gente tem: o homem com que se casara era um homem verdadeiro. Os filhos que tiveram eram verdadeiros. Ou seja, esses verdadeiros, gente, é a ideia de que eles cumprem com a expectativa, né? Então, eu vou até colocar aqui, ó, cumprem com as expectativas. Ser verdadeiro aí é cumprir com as expectativas. Sua juventude anterior parecia-lhe estranha como uma doença de vida. Dela havia, aos poucos, emergido para descobrir que também sem a felicidade se vivia. Abolindo-a, encontraram uma legião de pessoas, antes invisíveis, que viviam como quem trabalha, com persistência, continuidade e alegria. O que sucedera a Ana antes de ter o lar estava para sempre fora do seu alcance. Uma exaltação perturbada que tantas vezes se confundira com felicidade insuportável. Criara em troca algo enfim compreensível, uma vida de adulto. Assim ela o quisera e escolhera. E aí, para não entrar também nas questões que eu trouxe, eu quero fazer uma observação rápida. Há uma diferença entre felicidade e a Ana não é mais feliz, né? E aí ela vai perceber que a felicidade não é necessária, então a felicidade é inexistente atualmente. Mas substituindo a felicidade há outros sentimentos. Na vida há outros sentimentos válidos. E aí, sentimentos mais seguros e contidos. Por que que a gente. Aqui a gente tem uma questão filosófica, tá? Uma reflexão filosófica sobre o que é felicidade e a associação dela com a juventude. Eu não sei se vocês já viram o vídeo do Clóvis, eu não lembro se foi o Clóvis de Barros ou se foi o Leandro Carnal, mas é um dos clichês deles.
em que eles diferenciam felicidade de qualquer outra coisa. E é isso que a Clarice está falando aqui. Felicidade é uma coisa extrema, é uma coisa forte, sufocante, beira a euforia, é, é um grande sentimento. E felicidade não pode ser sempre. Felicidade é sempre momentânea. Foi? A felicidade, então, é sempre momentânea. Porque senão ela perde o sentido. Se a felicidade entra no cotidiano, ela perde o sentido. Então você tem que ter momentos breves de felicidade para aprender a valorizá-los, para aprender a reconhecê-los, etc. Mas essa é a ideia. Felicidade é algo passageiro. Felicidade não é um sentimento que cria raízes. Enquanto os outros, e aí é justamente, né, em oposição à persistência e à alegria, que podem ser recorrentes. Você pode perceber a alegria, porque a alegria ela não é eufórica, a alegria é contentação, a alegria é um pouco de ânimo, a alegria tem outras interpretações. Então você vai perceber que enquanto uma é momentânea, outras são mais frequentes. E é isso, né? A ideia de que a juventude é feita de momentos e a vida adulta é feita de estabilidade. É isso que a Clarice está falando aqui, né? E é isso que a Ana escolheu. Quando se foi ofertado a ela a opção, aparentemente, ela escolhe a estabilidade e não só a vida feita de momentos. Ela escolhe que a visão artística dela crie algo concreto para o cotidiano, não que crie obras que vão ser descartadas depois. É a ideia da persistência, a ideia de que família e cotidiano dá segurança. Foi? E aí, para finalizar, a gente tem esse último parágrafo que fala o seguinte: sua precaução reduzia-se a tomar cuidado na hora perigosa da tarde. A única preocupação dela era não cair em tentação no período da tarde. Quando a casa estava vazia, sem precisar mais dela. O sol alto, cada membro da família distribuído em suas funções. Isso é que eu acho de uma tristeza, de uma melancolia. Porque olha só, gente, é, quando a gente tem essa ideia de que as pessoas saíram, né? A gente vai perceber que cada membro da família tem uma função para fora da casa. E a Ana não tem. E é por isso que a tarde é uma hora perigosa, porque ela não tem essa vida para além da sua função de ser dona de casa e mãe dos filhos e esposa do marido. Essa limitação da função dela é muito perigosa porque no momento em que ela tem que escolher uma outra coisa, ser uma outra coisa, ela não sabe o que ela vai escolher. Ela não sabe o que ela vai fazer, né? Então, a gente vai perceber aí que todos possuem uma vida externa para além da casa, menos a Ana. E é por isso que a vida é perigosa, desculpa, por isso que a tarde é uma hora perigosa, porque ela teria que escolher viver a vida dela. E ela escolheu estabilidade, lembra? Olhando os móveis limpos, seu coração se apertava um pouco em espanto, mas na sua vida não havia lugar para que sentisse ternura pelo seu espanto. Ela o abafava com a mesma habilidade que as lides em casa lhe haviam transmitido. Saía então para fazer compras ou levar objetos para consertar. Cuidando do lar e da família, a revelia deles. Aqui mostra que ela está tão atenta e tão presa em sua função que há um cuidado compulsório.
até quando as pessoas da família dela não precisam dela, ela arruma algo para fazer em seu cotidiano, em seu dia a dia, para que eles precisem, mesmo que indiretamente. É um cuidado compulsório. Mas por quê? Porque fora desse cuidado, ela não sabe qual é a sua função. Fora desse cuidado, ela não sabe o que ela vai fazer. Então a gente encontra essa questão aí. E depois, quando voltasse, era o fim da tarde, e as crianças vindas do colégio exigiam-na. Assim chegaria a noite com sua tranquila vibração. De manhã acordaria aureloada pelos calmos deveres. Encontrava os móveis de novo empoeirados e sujos, como se voltassem arrependidos. Quanto a ela mesma, fazia obscuramente parte das raízes negras e suaves do mundo e alimentava anonimamente a vida. Estava bom assim. Assim ela o quisera e escolhera. Eu queria só que a gente, para finalizar essa análise, que a gente refletisse sobre esse tópico aqui, tá? Por quê? Quando ela fala que ela fazia parte das raízes, obscuramente fazia parte das raízes negras, e suaves do mundo, ela usa negra aí, gente, como a ideia de que não tem acesso à luz, então seria as raízes mais profundas. É como se a vida dependesse dela para funcionar, mas ela não aparecesse. Ser uma raiz que não aparece, que nem todos perceber sua relevância, sua importância. Agora que eu percebi que eu tinha tirado do negrito. Então é isso. Ela, além de ter essa função de cuidar dos outros, ela não cuida ao ponto que as pessoas consigam a- atinar esse cuidado, sabe? Então ela tem essa função essencial, essa função crucial, mas essa função crucial, ela não é percebida por todos. Foi? É um trabalho invisível. É o tema do Enem de 2023, né? O trabalho de cuidado da mulher. Foi? Então, agora a gente vai para resolver as questões de 1 a 15. E aí vocês vão perceber é, que eu peguei mais ou menos uma estética parecida com a da UERJ, para vocês já se familiarizarem de alguma forma, né? E a gente tem então aqui, o começo é meu, né? E eu vou ler com vocês porque eu fiz, deu trabalho. Neste caderno você encontrará um conjunto de. Ó, a gente já percebe os problemas. De 50 questões inéditas elaboradas pela professora Bárbara Luzen, que é essa que vos fala, especialmente para a prova do primeiro exame de qualificação do vestibular UERJ 2026. As questões seguem o modelo da banca da UERJ e abordam o conto amor. Abordam. Meu Deus, perdão. O Conto Amor, da Clarice Lispector, leitura obrigatória do vestibular. Abaixo você encontrará uma réplica dos direcionamentos que costumam aparecer na primeira página da prova. Espero que tudo dê certo com seus planos. Não abra o caderno antes de receber a autorização de sua consciência de estudos. Então, eu fiz uma brincadeira aqui, que ao invés do fiscal, né, é para você primeiro entender o que você vai fazer com esse estudo hoje. Então, vamos lá. Primeira coisa, então, gente. As questões de 1 a 5, eu coloquei interpretações com trechos curtos ou frases soltas, que é uma coisa que a UERJ tem feito com muita frequência. Algumas provas, a UERJ até coloca textos maiores, né? Tipo, um trecho do conto, um trecho de uma página. Às vezes ela ainda faz isso. Mas por via das dúvidas, a gente vai fazer os dois modelos. Então, de 1 a 5, a gente vai ter sem um texto de interpretação, mas eu vou falar da primeira parte, né? Então, a gente vai seguir a linha cronológica do romance nas questões, do romance, ó, do conto nas questões. E depois das questões de 6 a 10, a gente vai ter um trecho. Isso 6 a 10 a gente vai ter um trecho, ou de 6 a. Não, de 6 a 15 a gente vai ter o trecho.
tá? Porque eram muitas questões que eu precisava montar e eu queria ter o texto para a gente voltar o tempo inteiro. Então vamos lá. Análise dessa primeira parte através de questões. Primeira questão. Um pouco cansada com as compras deformando o saco novo de tricô, Ana subiu no bonde. Depositou o volume no colo e o bonde começou a andar. Recostou-se então no banco e procurando conforto num suspiro de meia satisfação. No início do conto, há uma sequência de ações da personagem ao pegar o bonde, permeada por uma descrição de seu estado físico e psicológico. Esse estado pode ser definido a partir dos termos destacados como vigor, letargia, estagnação ou alienação. E aí vocês vão perceber, gente, que não pode ser vigor, porque ela estava meio cansada, um pouco cansada, meio satisfeita. Pessoas vigorosas estão sem cansaço e com muita satisfação, então não vale, né? Então aqui a gente já tem um problema do significado da palavra. A UERJ tem sido uma prova cada vez mais vocabular, né? Deixa eu jogar o meu rosto para cá. Então não vai ser vigor por conta disso. A gente tem a questão da letargia, que é a falta de grandes movimentações. A letargia é um cansaço. Eu já estou dando a resposta, né? A letargia é um cansaço lento, é uma movimentação muito pouca, muito pouca, não, muito pouco dedicada, sabe? Tem pouco esforço ali. Então, vai ser letargia? Às vezes eu faço isso, né? Eu dou a resposta antes. Porque a letargia é essa falta de força, essa mediocridade, né? Esse movimento lento e sem um objetivo muito claro, sabe? Sem um ímpeto, sem ímpeto, sem vontade de mudar, sem vontade de fazer. Não, a gente tem esse mais ou menos. A estagnação, gente, não pode ser porque a gente tem essa questão, a estagnação é completamente parado. E querendo ou não, ela não está totalmente cansada, ela está meio cansada, ela está um pouco cansada. Ela não está totalmente insatisfeita, ela está meio satisfeita. É muito da mediocridade. E a estagnação seria completamente parado. Então não poderia ser. E a alienação, a gente ainda não tem essa visão crítica. Cansaço e satisfação não tem a ver com senso crítico. Com senso crítico, com pensamento. E não é este o momento do texto. Não é este o momento do texto, tá? Depois a gente tem, recostou-se então no banco e procurando conforto num suspiro de meia satisfação. Os verbos sublinhados descrevem dois fatos que podem ser caracterizados, respectivamente, como projetivo e realizado, inconcluso e eventual, completo e progressivo, ou repetitivo e retrospectivo. O que a UERJ gosta muito de cobrar de vocês é o conhecimento sobre o sentido que o tempo verbal traz para o verbo. Então, quando a gente tem o recostou-se, a gente tem o pretérito, né? E a gente não tem só o pretérito, a gente tem o pretérito perfeito, uma ação concluída no passado. E quando a gente tem o procurando, a gente tem o verbo na forma gerúndio, que dá a ideia de progressão. Então, considerando essa explicação, a gente vai ter a letra C, justamente por conta disso, né? Justamente porque o pretérito perfeito traz a ideia de uma ação no passado concluída e o gerúndio traz essa ideia de uma ação em progresso, ou pelo menos uma ação recorrente. Não seria projetivo, porque projetivo é quando a gente usa o futuro, né? A gente projeta, a gente joga para frente.
E não seria realizado porque se está no gerúndio é uma progressão. Não é inconcluso porque está no pretérito perfeito. Se fosse no pretérito imperfeito, a gente poderia ter essa ideia de inconclusão, né? Então, deixa eu até botar aqui, ó, só para a gente ter futuro e inconcluso. A gente tem essa ideia de pretérito imperfeito. E não pode ser essa ideia de repetitivo, porque repetitivo ou é gerúndio ou é pretérito imperfeito. E a gente tem um pretérito perfeito ali. E não pode ser retrospectivo, porque retrospectivo é qualquer pretérito, né? De olhar no passado. E a gente não tem pretérito, a gente tem o gerúndio ali, tá? Então, a gente vai perceber que eventual. Deixa eu até botar aqui nos outros. Eu fico com nervoso quando eu não coloco. O eventual seria muito subjuntivo, porque seria possivelmente a possibilidade, e realizado seria pretérito perfeito. Foi? Então, a gente vai perceber que quem vai realmente satisfazer essa resposta vai ser a letra C, por conta dessa interpretação dos verbos, por conta dessa significação dos verbos. Gente, até quando é gramatical, a UERJ é muito interpretativa, né? Então, raramente ela já perguntou, tá? Mas é muito mais difícil ela te perguntar qual é o tempo verbal do verbo destacado, pelo menos no EQ, e é muito mais comum ela te perguntar o que que aquele tempo verbal traz para o texto? Qual é o significado que aquele tempo verbal traz para o texto? Continuando aqui, os. Eita, pera. Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si malcriados, instante cada vez mais completos. No trecho acima, o narrador descreve os filhos de Ana dentro de um discurso indireto livre, ou seja, apropriando-se das palavras e pensamentos da personagem e misturando-os aos seus. Considerando esse aspecto, pode-se afirmar que a visão de Ana sobre os filhos é uma visão idílica, ou seja, idílica é aquela ideia do interior, sabe, da simplicidade do interior, do meio rural. Utópica, que é a ideia de perfeição. Incompatível, que é a ideia de impossível de existir. Ou contrastante, que vai mostrar diferentes níveis, diferentes características, mas que essas características todas formam essa pessoa. Então, esses contrastes formam essa pessoa. A gente vai falar, né? A gente viu isso lá no na nossa interpretação. Então, a gente está falando aí de uma característica contrastante. Eles são bons, mas eles são mal criados. E esse é um contraste. Não é uma incoerência, é um contraste. São coisas diferentes. Foi? Depois, a gente tem a questão 4. Crescia sua rápida conversa com o cobrador de luz, crescia águas enchendo o tanque, cresciam seus filhos, crescia a mesa com comidas, o marido chegando com os jornais e sorrindo de fome. O verbo crescer assume a possibilidade de múltiplas interpretações ao ser colocado em diferentes cenários no trecho acima. Assim, forma-se um jogo entre os sentidos. A. Referencial e fático. B. Conotativo e denotativo. C. Poético e figurativo. Ou D. Metafórico e hiperbólico. Gente, nessa questão 4, a gente vai ter aí o sentido conotativo e denotativo. Ou seja, o sentido figurado, simbólico e o sentido real de dicionário. Quando ela fala crescia sua rápida conversa com o cobrador, é um sentido conotativo.
Não tem como uma conversa crescer. O que ela estava falando ali era do ritmo ou da recorrência, mas não é de crescimento. Quando fala crescia a água enchendo no tanque, a água não cresce. A água se acumula, é diferente. Então ela está usando sentidos figurados. Mas ela fala de cresciam os filhos. E os filhos crescem. É a coisa que eles mais fazem, né? Eles crescem. Então a gente percebe aí que ela pega o verbo crescer e ela joga numa série de sentidos figurados, mas ainda ancora esse verbo com o sentido denotativo. A gente tem um sentido denotativo ali no meio. Não poderia ser a letra C, por exemplo, porque poético e figurativo são semelhantes. Não são iguais, mas são semelhantes. Os dois fazem referência ao sentido conotativo. A letra A, referencial e fático, referência, perdão, referencial faz uma associação com o sentido denotativo e fático não é nem sentido, fático é a função fática, né? É a questão de estabelecer contato, estabelecer comunicação. Então a gente tem esse ponto. E metafórico e hiperbólico também são sentidos conotativos, né? São figuras de linguagem que a gente usa para fazer a nossa conotação. Então, não seria essas letras. Eu não vou anotar todas as respostas de diferenciação, principalmente quando elas forem longas assim, e para obrigar vocês a assistirem os vídeos, tá? Então, eu vou tentar acompanhar vocês nessas linhas de raciocínio, que eu acho que é sempre importante. Vamos lá. Questão 5, a última dessa sequência sem trechos. Sem trecho grande, né? A noção de tempo em uma narrativa pode ser evidenciada por diversas palavras, assim, específica ou ampla. Hã? Assim, específica ou ampla, a cronologia da história pode ser traçada. Peraí, essa construção ficou horrenda. Então, por diversas palavras específicas ou amplas, para que, assim, a cronologia. Agora sim, faz mais sentido. Aqui a gente vai corrigindo os erros assim, gente, porque eu não tive muito tempo de revisar. Então vamos lá. A ação de tempo em uma narrativa pode ser evidenciada por diversas palavras específicas ou amplas, para que assim a cronologia da história possa ser traçada. Foi? Para o início do conto Amor, há uma intensa marcação de tempos diferentes entre si. O trecho abaixo, cujo termo destacado marca uma pressuposição temporal letra A. A cozinha era, enfim, espaçosa. O fogão enguiçado dava estouros. Ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, mas essas apenas. Dela havia aos poucos emergido para descobrir que também sem a felicidade se vivia, ou quanto a ela mesma fazia obscuramente parte do tempo parte das raízes negras e suaves do mundo. Vamos lá, gente. Eu vou de baixo para cima, tá? Quando a gente tem o obscuramente, a gente tem uma ideia de modo, não de tempo. É o modo com que ela se fazia parte das raízes. Então, não é uma noção temporal, não, tá? De modo. Então, não. Na letra C, o também traz uma ideia de adição. Além de descobrir todas as outras coisas, ela descobriu também. E ela descobriu que sem felicidade se vivia. Então, é uma adição. Ela plantar as sementes que tinha na mão, não outras, a gente tem aí uma referência, uma exclusão, né? Opa. Ou sentido de negação. Ela plantou essas, não aquelas. Então, não é de tempo. A de tempo, a gente vai ter na letra A. Porque quando fala a cozinha era, enfim, espaçosa, esse enfim marca a ideia de que agora ela é espaçosa, antes ela não era. Olha como a ideia de tempo é o do finalmente.
E esse finalmente é porque no passado não era e no presente é. Não é óbvio. Por isso que eu falei lá em cima, específicas ou amplas, a gente tem essa noção de tempo, às vezes, sendo marcada por dia e noite, tarde, mas às vezes a gente tem essa noção de tempo marcada de uma forma bem mais pressuposta, de uma forma bem mais interpretativa. Foi? Para a gente continuar aqui, questões de 6 a 15, eu não vou ler o texto de novo que a gente acabou de ler. Então, eu vou partir direto para as questões, tá? Certa hora da tarde era mais perigosa. Certa hora da tarde, as árvores que plantara riam dela. Nada mais precisava de sua força. Desculpa, quando nada mais precisava de sua força, inquietava-se. O trecho acima mostra como uma certa hora do dia representa um perigo para a protagonista. Esse perigo pode ser entendido como: A. A suspensão da função de dona de casa força a protagonista a conviver consigo mesma. B. O enfraquecimento de sua força física e psicológica relacionado ao momento de descanso. C. A confusão da protagonista em se reconhecer como mãe e dona de casa. Ou D. A possibilidade de perda de sua vida como conhece e de ser substituída por outra mulher. Eu não botei o D para não ficar. Tá. E de ser substituída por outra mulher. Nesse caso aqui, na questão 6, a gente vai ter uma questão clássica da UERJ, que parece que tem duas respostas, mas uma é mais certa do que a outra, porque a outra tem como eu posso dizer? A outra tem uma armadilha. Vocês já perceberam que, assim, ela não tem problema em se reconhecer como mãe e dona de casa, ela gosta disso. Até então, foi essa a informação que a gente teve. E ela não tem medo de ser substituída. Ninguém falou de outra mulher nesse texto. Para de pensar coisa para além. Então, a letra C e a letra D, não dá. O problema é que a gente fica entre a A e a B. E por que que vai ser a letra A? Aí eu odeio quando eu tenho que fazer isso aqui. Por que que vai ser a letra A? A suspensão da função de dona de casa força a protagonista a conviver consigo mesma. É, ela tem, a gente comentou isso, né? Ela tem medo e essa tarde é perigosa porque ela não tem que fazer nada para os outros. E aí ela tem que voltar a si mesma. Tanto é que ela inventa coisas para fazer para os outros à força, porque ela não consegue viver consigo mesma, pensar por si mesma, pensar, sabe, mergulhar em si mesma. Então é isso que causa essa inquietação, a suspensão de sua função, e aí ela não saber mais o que ela vai ser, quem ela vai ser. Mas por que que não pode ser a letra B? O enfraquecimento de sua força física e psicológica relacionado ao momento de descanso. Até pode ter, a gente até pode interpretar um certo enfraquecimento psicológico, mas não físico. Em nenhum momento está falando que ela sente dores, em nenhum momento está falando que ela sente sono, em nenhum momento a gente tem essa percepção de um enfraquecimento físico. É tudo psicológico. Foi? Então a letra B não está tão errada, mas ela está errada. 7. E aí eu já deixo aqui que eu deixo a 7 e a 8 no gatilho. Com o tempo, seu gosto pelo decorativo se desenvolver e suplantara a íntima desordem. O narrador trabalha com a ideia de uma duplicidade em que A. A arte representa os sentimentos da personagem. B. O cotidiano e a arte se mesclam e formam a vida. C. A aparência asseada da vida oculta o interior psicológico. E D. O controle de tempo é fundamental para a ordem. Quando ela fala que o gosto pelo decorativo suplanta a íntima desordem, ela está falando que construir uma aparência. Ih, peraí, que deu ruim. Já volto, eu acho.
Vai dar um cortezinho de gravação, mas a gente já volta pro normal. Conseguimos. Já até marquei para não dar problema. Então, olha só, gente. Quando o narrador trabalha com a ideia de duplicidade, ele vai estar mostrando que ela usa a habilidade artística dela para ocultar as possíveis desordens que ela tem dentro dela mesma. Então, é a aparência asseada, a aparência organizada, que oculta o interior que é psicologicamente abalado, que oculta as coisas confusas e feias que a gente vai ver já já. Entende? Então ela se esforça para que a casa, para que os filhos, para que o marido, para que a vida dela aparente a ser alguma coisa perfeita, porque dentro ela não é. Entende? Então a gente não pode falar que a arte representa os sentimentos da personagem, porque a gente vai ver que esses sentimentos são uma bagunça. A gente não pode falar que o cotidiano e a arte se mesclam para formar a vida, porque essa arte ela é usada, na verdade, para maquiar essa vida, para fazer essa vida. E o controle do tempo é fundamental para a ordem. Isso aqui está confuso, né? Então a letra vai ser a C. Questão 8. Parecia ter descoberto que tudo era passível de aperfeiçoamento. A cada coisa se emprestaria uma aparência harmoniosa. A vida podia ser feita pela mão do homem. O trecho destacado acima é. O destacado acima teria que ter uma vírgula aqui, né? Mostra uma aproximação do ser humano comum com o extraordinário, o científico, o cotidiano ou o divino. E aí, nesse caso, gente, a gente vai ter uma aproximação com o divino. Porque quem faz a vida, né, é o divino dentro da maior parte das crenças que tem algum tipo de entidade superior. Só que quando ela fala que a vida pode ser feita pelo homem, ela está, então, estabelecendo essa conexão. Ou que o divino é tão comum quanto o homem, ou que o homem tem potencial para ser o divino. Então, vai ser a letra D. 9. No fundo, Ana sempre tivera a necessidade de sentir a raiz firme das coisas. E isso um lar perplexamente lhe dera. O trecho destacado indica que a personagem A. Nunca associara uma família com a ideia de certeza e segurança. B. Jamais havia vivido em um ambiente fora do seio familiar. C. Sempre questionara a existência de estabilidade e segurança. Ou D. Quase nunca havia desvinculado a ideia de segurança com a ideia de família. Nesse caso, gente, quando ela fala que a necessidade de criar raízes e ter um acesso firme às coisas, né? Ela surpreende-se ao perceber num lar, é porque ela nunca tinha associado segurança com família. E é muito legal, porque isso a gente entende a Ana. A gente já sabe que, por mais que ela seja uma dona de casa, uma mãe de família hoje, que tem as coisas firmes, o passado dela não mostrava essa firmeza. E eu acho que é uma outra. Percebe que é tudo na pressuposição? A gente entende que o choque dela de ter firmeza no lar mostra que ela não teve um passado com um lar seguro, né? Então ela nunca associou família e segurança. É triste, é triste. E é uma pequena frase que nos dá essa ideia, essa pressuposição. Questão 10. Aí a gente tem uma definição de paradoxo ou oxímoro, que é uma figura de linguagem, na verdade, de pensamento, que vai mostrar oposições que convivem, né? Então são opostos que coexistem, que geram uma contradição. E a gente vai ter o seguinte: considerando a definição acima da figura de linguagem paradoxo, é possível encontrar um exemplo no seguinte trecho. A. Quando nada mais precisava de sua força, inquietava-se. B. No entanto, sentia-se mais sólida do que nunca, seu corpo engrossara um pouco. C. Todo o seu desejo vagamente artístico encaminhara-se há muito no sentido de tornar os dias realizados e belos. Ou D. Sua juventude anterior parecia-lhe estranha como uma doença de vida.
Gente, o que não dá para a gente associar e que parece uma contradição é falar que a vida é uma doença. Vida geralmente tem uma carga positiva, né? Você está vivo, você tem vida, você vive a vida. E aí, quando ela fala que a vida é uma doença, doença de vida, né? Então, assim, é uma doença vinda dessa vida, como se a juventude, que é algo também considerado constantemente bom, é uma doença dentro dessa vida. Como é que a gente tem uma, sabe, algo tão ruim associado a algo que normalmente é bom? Então, falar que a vida não é doença da vida, ou seja, não é uma doença que pertence à vida, é uma doença de vida. A vida é um tipo de doença. E aí parece que é uma grande incoerência, né? Associar essa ideia de doença que está constantemente, inclusive, relacionada à morte, e pegar e falar que é de vida, né? Que a vida é uma espécie de doença. Então a gente tem aí um paradoxo na letra D. Questão 11. Dela havia aos poucos emergido para descobrir que também sem a felicidade se vivia. Abolindo-a, encontraram uma legião de pessoas, antes invisíveis, que viviam como quem trabalha, com persistência, continuidade e alegria. No trecho acima, os termos felicidade e alegria são colocados como semelhantes, complementares, distintos ou contraditórios. Gente, vai ser distinto, não vai ser contraditório, tá? Por que que vai ser distinto? É porque eles são diferentes. Felicidade é uma coisa, alegria é outra. Felicidade é momentânea e alegria é mais permanente. Não quer dizer que eles sejam contraditórios, não quer dizer que eles sejam opostos ao ponto de serem completamente impossíveis de coexistirem. Não. Inclusive, em um momento de felicidade, você pode também sentir a alegria. Eles não são opostos ao ponto de não poderem coexistir. Eles só são diferentes. Eles têm características diferentes. Então, são distintos, sabe? Não quer dizer que são semelhantes ou complementares, porque ela vai falar que com um se vive e com o outro não. Entende? Ela vai deixar claro isso. Então, não são tão semelhantes assim. Eles são distintos. Eles são afastados. E é muito legal porque a gente geralmente não diferencia felicidade e alegria, né? E ela vai diferenciar. Depois, questão 12. O que sucedera a Ana antes de ter o lar estava para sempre fora do seu alcance. Uma exaltação perturbada que tantas vezes se confundira com felicidade insuportável. Criar em troca algo enfim compreensível, uma vida de adulto. Assim ela o quisera e escolhera. A versão de Ana antes da vida de casada e a versão após a vida de casada podem ser consideradas, respectivamente, como afoita e alienada, descontrolada e aflita, impetuosa e resignada, ou ansiosa e insatisfeita. A Ana, que vivia nessa exaltação perturbada, que confundira com felicidade insuportável, ela era impetuosa, exaltada, forte e descontrolada, sabe? Sentia-se muito, havia uma intensidade. Enquanto a Ana, que escolheu a certeza, escolheu a passividade, escolheu a, a segurança, é uma Ana resignada. É uma Ana que aceita a sua rotina, que aceita a vida simples, que aceita a falta de novidades, que aceita a falta de sentimentos intensos, porque foi o que ela aparentemente escolheu. É, não poderia ser a letra B, por exemplo, descontrolada e aflita, porque a princípio a gente ainda não tem aflição. A gente não tem aflição. Ela acha que a hora da tarde é a hora perigosa, mas ela fica com cuidado. Ela fala, inclusive, isso. Ela fala que é um momento de precaução. Ela não tem medo, ela não fica aflita.
É uma precaução se manter distante do ócio. Mas ainda não é uma aflição. E quando ela fala dessa exaltação, eu até falei descontrolada em algum momento, né? Mas essa exaltação é muito mais uma ideia de intensidade do que de descontrole. Descontrole é aquela, que isso, eles estão descontrolados, né? É uma coisa assim, fora da racionalidade. E a gente não tem essa indicação no texto. Foi? Questões 13 e 14 e 15, né? Que são as que faltam. Então, questão 13. Saí então para fazer compras ou levar objetos para consertar, cuidando do lar e da família à revelia deles. Se precisarmos conectar o trecho destacado com o início do período, isso seria feito por meio do conectivo, por isso, assim, entretanto ou embora. Aí a gente faz, né? Para consertar, por isso, cuidando do lar e da família à revelia deles. Não, não é bem explicativo, né? Mas se a gente tem assim cuidando do lar e da família à revelia deles, a gente tem aí um sentido muito mais de uma indicação de causa, né? De causa e de modo. Então ela saía e o objetivo, assim cuidando do lar e da família. Então a gente tem quase que uma ideia de objetivo, né? De finalidade aí. Então seria muito mais o assim. Não se poderia ser o entretanto, porque é um complemento da informação anterior, e não poderia ser o embora, porque também fazer as compras é um jeito de cuidar. Então não seria uma concessão, uma exceção para o jeito de cuidar. Então seria o assim, essa ideia de finalidade, né, finalidade e modo ali acompanhando. Questão 14. De manhã acordaria aureloada pelos calmos deveres. Quanto a ela mesma, fazia obscuramente parte das raízes negras e suaves do mundo. O trecho acima mostra a percepção da personagem acerca de seus deveres e sua própria essência por meio de uma linguagem mais subjetiva, metafórica. Sendo assim, há uma construção de uma A. Incoerência, B. Complementação, C. Indagação ou D. Dualidade. Nesse caso, gente, quando a gente tem essa percepção de seus deveres, a gente tem uma dualidade. Ao mesmo tempo em que ela é iluminada pelos deveres, a sua função ela é oculta dentro do cotidiano. Nem todo mundo percebe o seu nível de importância. Então, quando a gente tem esse aureolada, é, como se os deveres brilhassem em torno da cabeça dela, sabe? A auréola, aquela ideia de uma luz que vibra ao redor da cabeça. Mas, ao mesmo tempo, ela é obscura, ao mesmo tempo, ela está oculta. Então, existe essa dualidade. Mas, Bárbara, uma dualidade não pode parecer uma incoerência? Para eu entender, já que como ela pode ser iluminada pelos deveres, mas ao mesmo tempo ninguém perceber a sua função. Pois é, mas para você chegar na incoerência, você tem que partir primeiro da dualidade. Para você entender que existe uma incoerência nessa percepção, você precisa entender que existe uma dualidade nessa percepção. Então, a letra D, ela é a mais correta por conta disso. Depois, questão 15. Os dois últimos parágrafos são finalizados com a mesma frase. Assim ela o quisera e escolhera, mostrando a resignação da personagem com a vida que leva ou tentando forçar a existência dessa resignação. A escolha verbal, no entanto, deixa pressuposta que esse querer e essa escolha estão. Deixa pressuposto, né? Não é pressuposto. Que esse querer e essa escolha estão. A. Em um presente contínuo que volta assim que vira passado. B. Em um passado distante e concretizado, afastado do presente.
C, em um futuro não concretizado, projetado a partir do passado. Ou D, em um passado próximo, em constante movimento de aproximação com o presente. Gente, quisera e escolhera é pretérito mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito, ele é conhecido como um passado distante, bastante afastado desse presente. Então a gente vai ter essa visão de que essa decisão de querer escolher já é muito antiga. E o que ser muito antiga representa? Ela muda de ideia? Ela se resignou com isso? Não tem como voltar atrás? Já foi algo concretizado e está muito bem estabelecido. Essa é a ideia. Foi? Próximo vídeo, então, a gente analisa a nossa parte 2 do livro. Do livro, do conto. Até!